Olá galera, estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje sobre o tema políticos pilantras e pastores vagabundos em um país de analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é todo aquele cidadão com mais de 15 anos de idade, porém com escolaridade inferior a 4 anos letivo. Porém, esta definição de analfabeto funcional é bastante imprecisa, haja vista que nós temos pessoas com curso superior que são analfabetos funcionais. Isto porque é tido como analfabeto funcional todo aquele cidadão que é incapaz de compreender textos simples, de fazer contas fáceis. Falando de uma forma mais coloquial, analfabeto funcional é todo aquele cidadão que sabe ler, mas não entende aquilo que lê. E o que os políticos pilantras têm a ver com isso? Simples. Os políticos não dão uma boa qualidade educacional ao povo, porque eles sabem que se este povo tiver acesso a um ensino de qualidade, este povo não será mais um povo influenciado. No meio dessa plebe, no meio deste povo, sairão formadores de opinião. Sairão pessoas que sabem verbalizar aquilo que pensam. E os políticos não querem isso. É por isso que todo sistema ditatorial e todo o sistema político comunista sempre perseguiu os intelectuais. Por quê? Os intelectuais são uma pedra no sapato deles. E o que os pastores têm a ver com isso? É simples. Os pastores, eles ajudam os políticos. Fazendo o quê? Adestrando o povo. Isso mesmo. Adestrando o povo. Com suas falácias, com suas mentiras, com seu comportamento um tanto em desacordo com o que realmente o contexto bíblico diz, e cada vez mais esse povo se torna emburrecido. No sistema religioso é proibido pensar, é proibido refutar, é proibido trazer uma opinião contrária, senão você vai para a fogueira como herege. Porque os políticos presenciam tanto engano, tanta roubalheira por parte dos pastores, e eles não combatem estes pastores. Vou lhe dar um exemplo, vou ilustrar. Vejam bem, eu tenho aqui um teto, e acima deste teto eu tenho uma estrutura de madeiras que sustentam este teto. Eu não gosto propriamente de formigas, no entanto, eu não posso combater contra um formigueiro que eu tenho ali, eu não posso colocar inseticida naquele formigueiro, porque fazendo assim, eu estarei matando as formiguinhas que combatem os cupins. Se eu matar as formiguinhas, os cupins vão arruinar com a estrutura de madeira que eu tenho aqui acima deste teto, e o teto descerá e minha casa vai cair. Então, os políticos de maneira nenhuma querem combater os pastores, porque se eles combaterem os pastores, eles estarão agindo burramente, porque tudo que eles querem é um povo burro, fácil de ser manipulado, fácil de ser influenciado. É isso aí. Os pastores que estão no topo da pirâmide, eles controlam os pastores menores. É mais ou menos assim.
pastor viu dentre os seus membros que tem um cidadão que tem 2 pré-requisitos que, com certeza, se ele der a oportunidade a esse cidadão, este cara vai ser um bom pastor. Então o que ele faz? Ele vê esses 2 pré-requisitos. Em primeiro lugar, o cara é obediente, irmão. O cara é obediente. Eu vejo nele que ele não vai desobedecer às minhas ordens. Ele está debaixo da minha cobertura espiritual e ele não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Em segundo lugar, esse cara é trabalhador. E eu preciso de trabalhadores, porque quanto mais trabalho, quanto mais campanha, mais din-din para mim. Então, esse vai ser um dos degraus da minha escada, porque ele vai levantar outros pastores como degraus para ele subir através desses pastores menores que são obedientes e trabalhadores. Beleza? Aí o cidadão vai ao pastor e diz: olha, pastor, é o seguinte, eu não votarei mais no Marco Feliciano, porque o Marco Feliciano se demonstrou um tanto racista e homofóbico. Eu não gostei desta atitude do Marco Feliciano, pastor, e eu não mais votarei nele. Aí o pastor diz: não se levante contra o ungido do Senhor. O Marco Feliciano é homem de Deus. Ele sabe o que faz. Deus está tratando com ele. Você vai votar nele sim, irmão. Sabe por quê? Porque ele já prometeu que ainda este ano ele vai investir. Ele vai enviar verba para nós. Eu já abri até a conta, varão de Deus. Creia neste mistério, homem. Então você vai votar no Marco Feliciano e não lhe é permitido votar em outra pessoa. Viu, varão? Ou seja, o cara não tem direito de pensar, não tem direito de falar, não tem direito de sentir, não tem direito de exercer a sua cidadania, porque ele é um escravo intelectual. Já foi colocado nos neurônios deste cidadão grilhões, correntes, algemas, cordas. Ele não pode agir sem antes falar com o pastor. Então os políticos se filiam aos pastores e agem de comum acordo, um fazendo média com o outro, um beneficiando o outro, e o país cada vez mais emburrecendo e cada vez mais surgindo os analfabetos funcionais. Veja o vídeo. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr.
O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Esse caso repercutiu muito quando foi divulgado. Vimos um pastor semi-alfabetizado usando a Bíblia para traçar uma fiel. Acredito que, sem uma educação pública de qualidade, sempre seremos o país do futuro, sugado pelos discursos demagógicos dos homens de paletó.